Você sabia que existe um animal capaz de abrir potes com rosca, escapar de aquários trancados e até reconhecer pessoas específicas? E que ele não é um mamífero, não é um pássaro e nem sequer tem ossos. Esse animal é um invertebrado que parece ter vindo de outro planeta, o polvo. E hoje você vai descobrir por que muitos cientistas consideram o polvo um dos seres mais inteligentes da Terra, capaz de comportamentos que desafiam tudo o que achávamos saber sobre o cérebro e a inteligência animal. Talvez você já tenha visto um polvo e pensado que ele é só uma criatura estranha do fundo do mar, cheia de tentáculos, que solta tinta e se esconde em tocas. Mas a verdade é que, por trás desses olhos enigmáticos, existe uma mente incrivelmente sofisticada, que resolve problemas, explora, aprende e até parece ter personalidade. E aqui vai uma promessa para você. Até o final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para um polvo da mesma forma. Você vai entender por que alguns pesquisadores o tratam quase como um alienígena inteligente. Porque seu cérebro é totalmente diferente do nosso. E ainda assim produz habilidades que rivalizam com a de cachorros, golfinhos e corvos. Agora, se você acha que a inteligência está ligada ao tamanho do cérebro ou ao fato de termos ossos e coluna vertebral, se prepare, porque o polvo quebra praticamente todas as regras que usamos para pensar sobre inteligência. E a pergunta que vai guiar tudo o que vem a seguir é simples, mas perturbadora, como um animal sem esqueleto, que vive poucos anos, conseguiu desenvolver um nível de inteligência tão surpreendente entre todos os invertebrados. Se você ficou curioso, fica comigo, porque a primeira coisa que a gente precisa entender é o que faz o polvo ser tão diferente de todos os outros bichos que você conhece. Vamos começar pelo básico. O polvo é um invertebrado. Isso significa que, ao contrário de nós, ele não tem coluna vertebral, não tem ossos, não tem esqueleto rígido por dentro nem por fora. Ele é praticamente um saco de músculos extremamente flexível, com uma cabeça grande, olhos expressivos e 8 braços cheios de ventosas. Ele pertence a um grupo de animais chamado moluscos, o mesmo grupo dos caracóis e das conchas do mar. Agora pensa nisso. Você pegaria um caracol e diria que ele é um gênio da natureza? Provavelmente não. A maior parte dos moluscos é lenta, simples, com comportamentos relativamente básicos. E é exatamente aí que o polvo começa a se destacar. Entre milhões de espécies de invertebrados, o polvo é uma exceção absurda. Como se, no meio de um monte de calculadoras simples, surgisse de repente um computador super avançado. Enquanto a maioria dos invertebrados se baseia em reflexos e rotinas fixas, o polvo toma decisões, explora o ambiente, tenta soluções novas. Ele não é só um animal automático que responde a estímulos. Ele parece pensar, testar, aprender com erros e acertos. E isso é ainda mais impressionante quando lembramos que ele vive em um ambiente extremamente hostil. O fundo do mar, cheio de predadores, com mudanças constantes e desafios diários. Outra coisa que torna o polvo especial é o fato de que ele surgiu de uma linha evolutiva totalmente diferente da nossa. Nós, mamíferos, compartilhamos um caminho com répteis, aves e anfíbios. Já o polvo trilhou um caminho separado há centenas de milhões de anos. Ou seja, a inteligência do polvo é uma espécie de inteligência paralela. Ela não é uma versão parecida com a nossa. Ela é uma solução completamente diferente para o mesmo problema. Como sobreviver com vantagem num mundo cheio de ameaças. Se você ainda está comigo, agora vem a parte que começa a mexer com tudo o que você imagina sobre cérebro e corpo. Porque o polvo não pensa só com a cabeça. De certa forma, ele pensa com o corpo inteiro. Quando a gente fala em inteligência, a imagem que vem na cabeça normalmente é um cérebro grande, cheio de dobras, comandando todo o corpo a partir da cabeça. Mas o polvo faz isso de um jeito que parece quase ficção científica. Ele tem um cérebro central, localizado entre os olhos, mas também tem algo que, simplificando, podemos chamar de mini-cérebros distribuídos pelos braços. Mais da metade dos neurônios de um polvo não está no cérebro principal, e sim nos 8 braços. Cada braço possui uma rede neural tão sofisticada que é capaz de tomar decisões locais, de forma quase independente. Isso significa que, enquanto o cérebro central decide para onde ir, ou o que é mais importante no momento, cada braço pode explorar, tatear, sentir, agarrar e até resolver pequenos problemas por conta própria. É como se você tivesse 8 mãos que fossem, ao mesmo tempo, mãos e mini-cérebros. Imagina se sua mão pudesse pegar um copo de água, experimentar diferentes formas de segurar, ajustar a força e se adaptar a um objeto novo.
quase sem precisar da sua atenção consciente. No polvo, isso acontece o tempo todo. As ventosas, aquelas bolinhas que você vê nos braços, são ainda mais impressionantes. Cada ventosa cheia de receptores sensoriais que sentem o toque e o gosto ao mesmo tempo. O polvo literalmente toca e prova o mundo com os braços. Ele não precisa colocar nada na boca para saber se algo é comestível ou perigoso. Só com o contato, as ventosas enviam uma avalanche de informações para o sistema nervoso. Essa combinação de cérebro central, mini-cérebros nos braços e sensores ultra-refinados transforma o polvo em uma máquina de exploração e resolução de problemas. Ele ajusta o corpo a qualquer fenda, qualquer buraco, qualquer ambiente complexo. Essa distribuição da inteligência pelos braços faz com que alguns cientistas se perguntem se o polvo tem uma única consciência unificada ou se existem níveis diferentes de agência funcionando ao mesmo tempo. Em outras palavras, até que ponto um polvo é um eu único e até que ponto seus braços são pequenos eus semi-independentes, colaborando em tempo real? Segura essa pergunta, porque ela vai voltar quando a gente falar de consciência e emoções em polvos. Antes disso, vamos dar um passo para algo mais concreto. Como a inteligência do polvo aparece no dia a dia dele, na prática, no mundo real. Uma das maneiras mais diretas de enxergar a inteligência de um animal é observar como ele resolve problemas. E, nesse quesito, o polvo brinca em outro nível. Em cativeiro e na natureza, polvos são campeões em encontrar soluções criativas para situações novas, coisas que não aparecem simplesmente programadas no instinto. Um dos exemplos mais famosos é a capacidade de abrir recipientes. Cientistas e tratadores colocam comida dentro de potes com tampa de rosca, com travas, com sistemas de encaixe, e o polvo vai lá, examina, explora com as ventosas, gira, puxa, empurra, e depois de algumas tentativas, aprende a abrir. E o mais impressionante, alguns polvos parecem lembrar a solução por longos períodos. Se você der o mesmo tipo de pote dias depois, eles abrem muito mais rápido. Há registros de polvos escapando de aquários de formas tão elaboradas que parecem planos de fuga de filme. Alguns esperam até o ambiente ficar mais calmo, identificam brechas na tampa, empurram, se espremerem por espaços minúsculos, atravessam o chão molhado e vão até outro tanque, às vezes para caçar peixes lá dentro. Depois, alguns ainda conseguem voltar para o seu próprio tanque, como se nada tivesse acontecido. Em laboratórios, polvos já foram testados em labirintos, quebra-cabeças, caixas com travas múltiplas. Eles conseguem aprender o caminho certo, escolher a saída correta entre várias opções e mudar de estratégia quando a solução antiga para de funcionar. Isso é o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, a capacidade de adaptar o comportamento quando o mundo muda. Outro ponto crucial é o aprendizado por observação. Existem relatos de polvos que aprenderam a abrir um tipo específico de objeto simplesmente vendo outro polvo fazer. Isso, se confirmado em larga escala, aproximaria o polvo de animais que aprendem uns com os outros, como macacos e aves inteligentes. E isso tem implicações enormes, porque sugere uma forma de cultura rudimentar, um conhecimento que pode se espalhar socialmente, mesmo em animais que não vivem em grandes grupos. Se você ainda está aqui, agora entra uma camada ainda mais curiosa dessa história, a memória do polvo. Pesquisas mostram que eles têm tanto memória de curto prazo quanto de longo prazo. Eles lembram locais de esconderijos, lembram de pessoas específicas e até parecem distinguir tratadores simpáticos de tratadores que os incomodam. Sim, o polvo pode guardar um agrado ou um ranço. Só que até aqui a gente está falando de problemas relativamente simples. A questão é, essa inteligência se limita à sobrevivência imediata, ou existe algo a mais, algo que se aproxima de uma verdadeiramente curiosa e criativa? Uma das coisas mais intrigantes sobre o polvo é sua capacidade de camuflagem. Em frações de segundo, ele muda de cor, de textura e até de formato para se misturar ao ambiente ou enganar predadores e presas. Isso, por si só, já seria impressionante. Mas, quando a gente olha mais de perto, percebe que não se trata apenas de um reflexo básico, e sim de um sistema altamente integrado entre percepção, cérebro e corpo. A pele do polvo é cheia de células especiais que contêm pigmentos e podem se expandir ou contrair, mudando a cor visível. Existem também células que refletem a luz de formas diferentes, permitindo criar padrões brilhantes, escuros, listrados, manchados. Além disso,
O polvo consegue alterar a textura da pele, criando relevos que imitam rochas, corais, areia, plantas marinhas. O mais surreal é que o polvo faz tudo isso sem ser capaz de enxergar as cores exatamente como nós. A visão dele é diferente da nossa, mas ainda assim ele consegue criar camuflagens perfeitas, muitas vezes idênticas ao fundo onde está. Isso exige um processamento visual e motor extremamente sofisticado. Ele tem que analisar o ambiente, decidir que padrão usar e, então, acionar coordenadamente milhares de microestruturas na pele. Alguns cientistas acreditam que parte dessa inteligência visual está literalmente na pele. Existem evidências de que certas células da pele do polvo respondem à luz diretamente, quase como se fossem olhos microscópicos. Isso criaria uma espécie de circuito em que a percepção e a resposta à luz são mais distribuídas pelo corpo, e não centralizadas apenas nos olhos e no cérebro. A camuflagem do polvo também pode ser usada não só para se esconder, mas para se comunicar. Eles mudam a cor e o padrão do corpo em interações com outros polvos, na hora do acasalamento ou em confrontos. É como se a pele fosse uma tela onde eles projetam sinais e estados internos: alerta, ameaça, sedução, fuga. Agora, pensa comigo, um animal que coordena todo esse sistema visual complexo. Em milésimos de segundo precisa de quê? Precisa de processamento de informação. Precisa de algo muito parecido com o que, em termos gerais, chamamos de inteligência. E aqui acontece uma virada interessante. A inteligência do polvo não é apenas uma coisa que está dentro da cabeça dele. Ela se manifesta no corpo inteiro, na pele, nos braços, em respostas altamente adaptativas. E ainda tem um ponto pouco falado. O polvo também é capaz de enganar. Ele pode fingir ser algo que não é, simular formas e padrões que confundem presas e predadores. Enganar exige uma noção, ainda que rudimentar, de como o outro percebe o mundo. E isso é algo que associamos a cérebros muito sofisticados. Mas a pergunta que fica no ar é: essa inteligência visual e corporal é puramente instintiva ou existe algo mais profundo acontecendo? Para responder isso, a gente precisa olhar para algo mais sutil: o comportamento individual, a personalidade, as emoções. Se você acha estranho falar de personalidade em polvo, talvez seja porque a gente ainda está muito preso à ideia de que só mamíferos e pássaros podem ter traços individuais marcantes. Mas a verdade é que, em cativeiro e na natureza, polvos mostram diferenças claras de comportamento. Se mantêm ao longo do tempo e alguns polvos são naturalmente mais curiosos, exploram tudo, vão até o vidro do aquário, interagem com objetos novos de forma quase entusiasmada. Outros são tímidos, se escondem mais, demoram para sair da toca. Há polvos mais agressivos, que reagem de forma intensa a qualquer estímulo, e outros mais calmos, que parecem observar antes de agir. Tratadores de aquários frequentemente relatam que determinados polvos gostam de certas pessoas e não gostam de outras. Há relatos de polvos que jogam jatos de água repetidamente em um tratador específico que os incomodou, como se estivessem se vingando. É claro que a gente precisa ter cuidado para não humanizar demais, mas fica difícil ignorar padrões consistentes como esses. Em experimentos, polvos também se mostraram capazes de ficar entediados. Quando mantidos em ambientes sem estímulos, eles tendem a reduzir a atividade, podem desenvolver comportamentos repetitivos e até se machucar. Quando recebem brinquedos, objetos diferentes, quebra-cabeças com comida escondida, eles exploram com mais vigor, demonstrando algo muito parecido com necessidade de enriquecimento mental. Essa combinação de memória, diferenciação entre pessoas, resposta a estímulos sociais e variação de comportamento ao longo do tempo levanta uma questão delicada. Será que o polvo sente algo parecido com emoções? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas sinais apontam para sim, pelo menos em um nível básico. Há uma complexidade em como eles reagem ao ambiente que foge do mero reflexo. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais filosófica e explosiva dessa história. O que a mente de um polvo significa para a nossa ideia de consciência? Aqui a coisa fica realmente profunda. Porque, quando a gente fala em consciência, normalmente pensa em nós mesmos, em mamíferos, talvez em alguns pássaros, animais com cérebro parecido com o nosso, com coluna, com estrutura nervosa centralizada. Mas o polvo é um caso de inteligência que surgiu por um caminho totalmente diferente, em um corpo totalmente diferente, com uma arquitetura neural totalmente diferente. Mesmo assim,
Ele lhe exibe comportamentos que, se vistos em um cão ou em um macaco, a gente chamaria de inteligentes, talvez até de conscientes. Ele explora. Escolhe se lembra, parece preferir algumas coisas a outras, reage a indivíduos específicos de modos específicos, interage com humanos e se beneficia de estimulação mental. E aí surge uma possibilidade desconfortável. Talvez a consciência não dependa tanto de um tipo específico de cérebro, mas de um certo grau de complexidade na forma como um sistema percebe o mundo, processa informações e age com base nisso. Se for assim, o polvo seria uma prova viva de que a consciência, ou algo que se aproxima dela, pode emergir em arquiteturas muito diferentes da nossa. Isso faz alguns pesquisadores descreverem o polvo quase como um exemplo de inteligência alienígena na Terra. Não porque ele veio do espaço, claro, mas porque ele pensa com uma lógica que não é humana. Não é de mamífero, não é de vertebrado. É uma inteligência paralela, que nasceu da água, da vida marinha, de músculos flexíveis, minicérebros nos braços e pele que enxerga a luz. Alguns estudiosos levantam uma pergunta provocadora. Como será a experiência subjetiva de um polvo? O que é ser um polvo? É uma consciência centralizada, como a nossa? Ou é algo híbrido, em que a sensação de ser se espalha pelos braços, pela pele, pelos sensores? É como ter 8 mãos pensantes conectadas a um centro que coordena, mas não controla tudo. E essa discussão vai além da curiosidade. Ela mexe com ética. Se o polvo tem uma forma de consciência, se ele sente dor, estresse, talvez algo semelhante a medo ou curiosidade, então a forma como a gente lida com ele em pesquisas, na gastronomia e no entretenimento precisa ser repensada. E, de fato, alguns países e regiões já começaram a reconhecer polvos como animais sencientes, merecedores de proteção especial, inclusive em leis que regulam pesquisas. Isso é extremamente raro para invertebrados e mostra o impacto que esse animal está tendo na forma como a ciência enxerga a fronteira entre mente e matéria. Mas antes de chegar nessa discussão ética, tem uma coisa que deixa tudo ainda mais estranho. O polvo é extremamente inteligente, mas vive pouco. E isso gera um dos maiores mistérios da biologia desse animal. Agora vem uma das partes mais intrigantes, quase trágicas, da história do polvo. Apesar de toda essa inteligência, toda essa complexidade neural, toda essa capacidade de aprender, a maioria dos polvos vive pouquíssimo tempo. Dependendo da espécie, a vida pode variar de 1 a, no máximo, 5 anos. Alguns nem chegam a isso. E aqui surge um grande paradoxo. Por que a evolução investiria tanta energia em um cérebro tão complexo para um animal que mal tem tempo de aproveitar essa inteligência? Em muitos outros casos, cérebros grandes estão associados a vidas longas, com aprendizado ao longo dos anos, cuidado prolongado com os filhotes, estruturas sociais complicadas. Mas o polvo, em geral, leva uma vida solitária e rápida. Depois da reprodução, muitas espécies de polvo entram em um processo chamado senescência. A fêmea cuida dos ovos de forma tão intensa que para de se alimentar, vai se deteriorando e morre pouco depois de os filhotes nascerem. O macho também entra em declínio logo após a cópula. Isso significa que a inteligência do polvo não é usada para criar gerações com aprendizado acumulado, como fazemos em sociedades humanas. Alguns cientistas suspeitam que a vida curta seja uma forma de controlar a população e evitar que a espécie consuma recursos em excesso. Outros sugerem que em um ambiente tão perigoso quanto o mar, onde predadores são abundantes, talvez não valha a pena investir em corpos de longa duração. Mas ainda assim a pergunta permanece: como um animal tão inteligente pode ter uma vida tão efêmera? E tem mais: como essa inteligência toda evoluiu em primeiro lugar, num contexto em que não há grandes grupos sociais, nem longas infâncias como temos em mamíferos e aves? Uma hipótese é que o ambiente marinho, cheio de esconderijos, predadores, presas ágeis e paisagens complexas, tenha favorecido animais capazes de exploração sofisticada, memória espacial, solução de problemas e corpo altamente adaptável. Ou seja, o polvo pode ter ficado inteligente para sobreviver em um dos campos de batalha mais competitivos do planeta. Os recifes, as rochas, as zonas costeiras cheias de vida, a inteligência dele é uma arma de sobrevivência solitária. Se você ainda está comigo, agora vem talvez a parte mais impactante de todas. Como essa inteligência estranha do polvo está fazendo a gente repensar não só o que é ser inteligente, mas também o que significa viver ao lado de outras formas de mente no planeta Terra.
À medida que a ciência revela cada vez mais sobre o polvo, algo muito maior começa a se formar no pano de fundo. A ideia de que a inteligência não é um monopólio dos vertebrados e muito menos dos humanos. Ela é um fenômeno mais amplo, que pode emergir em diferentes corpos, materiais e arquiteturas. O polvo desmonta a nossa tendência de medir tudo com base em nós mesmos e mostra que não existe um único caminho para se tornar um animal capaz de pensar, aprender e talvez sentir. A inteligência pode estar em um cérebro distribuído pelos braços, em uma pele que vê, em um corpo que muda de forma. Ela pode emergir em vidas curtas, em existências solitárias, em criaturas sem rosto expressivo como o nosso. Isso tem implicações profundas. Quando a gente fala em criar inteligências artificiais, por exemplo, normalmente se inspira no cérebro humano. Mas o polvo sugere que podem existir inteligências extremamente eficazes que funcionam com lógicas totalmente diferentes. Talvez máquinas do futuro possam aprender com essa inteligência de corpo inteiro, em vez de imitar só o nosso jeito de pensar. Ao mesmo tempo, o polvo coloca um espelho diante de nós e pergunta: se existe outra mente aqui na Terra, tão diferente e ainda assim tão complexa, como é que a gente tem tratado essa mente? Vamos continuar vendo o polvo apenas como comida exótica, como bicho estranho de aquário, ou vamos começar a reconhecê-lo como outro tipo de sujeito, uma outra forma de presença consciente dividindo o planeta conosco? Alguns países já deram o primeiro passo, incluindo polvos em leis de bem-estar animal que antes só protegiam vertebrados. Em certos lugares, experiências científicas com polvos agora exigem justificativa ética e padrões de cuidado mais elevados. Isso é um reconhecimento sutil, mas poderoso. A possibilidade de que exista alguém em casa, dentro daquele corpo mole e tentacular. E talvez a maior lição que o polvo oferece não seja só sobre ele, mas sobre nós. Ele mostra que a vida é incrivelmente criativa quando se trata de resolver problemas. Mostra que a mente não tem uma forma única, que a inteligência pode ser radicalmente diferente da nossa e ainda assim real, digna de respeito e de fascínio. Então, da próxima vez que você imaginar inteligência, não pense só em cérebros humanos, em robôs humanoides, em animais fofos com olhos grandes. Lembre-se do polvo, esse invertebrado silencioso que, escondido no fundo do mar, abriu uma porta para uma das questões mais profundas que podemos fazer, que é, afinal, ser inteligente. Se esse mergulho no mundo misterioso do polvo fez você repensar tudo o que sabia sobre inteligência, consciência e vida marinha, aproveita para deixar o seu like e comentar o que mais te surpreendeu. Você imaginava que um invertebrado pudesse chegar tão perto de algo que chamamos de mente? Se quiser explorar mais temas como esse, sobre animais que desafiam a ciência e mudam a forma como vemos o mundo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muita coisa ainda para descobrir, e eu te vejo no próximo vídeo.